O mar naquela noite parecia não ter fundo. Era agosto de 1942, quando o cargueiro tropical Aurora do Sul cortava o Atlântico como tantos outros, lento, cheio de gente comum e de sonhos modestos. A pintura branca de seu casco mal se distinguia da espuma escura, e ninguém ali imaginava que, a muitos metros abaixo, um tubo de aço avançava em silêncio absoluto, guiado por cálculos frios e ordens assinadas por homens que jamais veriam o rosto de quem iriam matar. Quando o torpedo explodiu no flanco do navio, não houve discurso nem hino, nem bandeira desfraldada ao vento. Houve apenas luz súbita, metal rasgado, gritos atravessando a noite e, em menos de 10 minutos, mais de 200 vidas foram engolidas pelo Oceano Negro. Entre elas, crianças que nunca aprenderiam a ler, mulheres que levavam cartas dobradas no peito, estivadores que pela primeira vez saíam do próprio país, velhos marinheiros que confiavam mais na fé do que no colete salva-vidas. Nenhum deles empunhara um fuzil, nenhum uniformizado, nenhum inimigo declarado. O único crime: estar no convés errado, na rota errada, na hora em que a guerra estendeu a mão do outro lado do mundo e tocou pela primeira vez o litoral da República de Bragança, um país tropical que, até então, fingia que a loucura europeia era um pesadelo distante. Em Valdouro, a capital, o presidente Álvaro Nogueira mantinha sua velha rotina de passos lentos e voz contida. Era um homem acostumado a equilibrar pratos. Negociava aço com um lado, café com o outro, concessões de base com o norte, promessas de neutralidade com o eixo. Durante anos, a estratégia fora sobreviver às tempestades sem levantar demais a cabeça. Um país que se encaixava entre discursos sem assumir inteiramente nenhum. Mas o mar começou a devolver madeira queimada, destroços, pranchas com nomes de navios, boias salva-vidas, corpos sem documentos. Primeiro o Aurora do Sul, depois o Santa Regina, o Mar do Leste, o Estrela Branca, o Aliança, todos torpedeados por um mesmo submarino, o Lobo 27, que patrulhava o Atlântico Sul como se caçasse números, não pessoas. Em pouco mais de 3 dias, quase 600 vidas bragantinas desapareceram sob as ondas. 600 histórias interrompidas sem aviso. 600 motivos para a neutralidade deixar de ser postura e virar vergonha. Do outro lado do oceano, em Nordheim, capital do Reich de Ferro, o chanceler Erich Falck mal ergueu os olhos quando mencionaram aquele país distante. Para ele, a República de Bragança não passava de uma mancha verde no mapa, uma terra quente de onde vinham café, borracha e rumores de carnaval. Um lugar que não contava, governado por um líder que, na visão dele, poderia ser empurrado para qualquer lado se a pressão fosse suficiente. Falck tinha preocupações maiores: cidades em ruínas no fronte oriental, colunas de tanques atoladas em lama, aviões inimigos aparecendo onde antes o céu era seguro. O Atlântico Sul, com seus navios tropicais afundando, parecia detalhe de relatório. Mas a história não trabalha com detalhes. Ela tem mania de escolher pequenos pontos esquecidos no mapa para construir seus momentos de virada. Na noite em que os últimos relatórios das torpedeações chegaram ao Palácio das Palmeiras, residência oficial em Valdouro, Álvaro Nogueira ouviu tudo em silêncio. As paredes eram altas, o assoalho polido refletia as luzes amarelas, e ao longe ainda se ouviam carros e música, como se o país insistisse em continuar uma festa antiga, enquanto o mundo queimava. O presidente não berrou, não socou a mesa, não derramou lágrimas diante dos ministros. Mas quando ficou sozinho, caminhou até a janela que dava para a baía e encarou o escuro. Pela primeira vez, a guerra não era telegrama, nem mapa com setas, nem discurso de rádio em língua estrangeira. A guerra estava ali, invisível, respirando junto com a maré, esperando o próximo navio sair do porto. 12 dias depois, em 22 de agosto de 1942, a voz de Nogueira atravessou o país pelos rádios de madeira, alcançando vilarejos de barro e apartamentos elegantes, bares cheios e cozinhas silenciosas. O tom era calmo, quase frio, mas nas entrelinhas havia algo que o povo nunca ouvira antes.
O presidente anunciou que a República de Bragança reconhecia estado de beligerância contra o Reich de Ferro e seu aliado peninsular. Não era ainda a declaração formal de guerra, essa viria dias depois, mas era um recado que atravessou o Atlântico como um soco lento. Aquele país tropical, que tantos julgavam mero fornecedor de matérias-primas, acabara de escolher um lado. Em Nordheim, o anúncio mal ocupou algumas linhas nos dossiês. Analistas franziram a testa, marcaram mapas discretamente e logo voltaram os olhos para frentes que pareciam mais urgentes. O erro não foi não perceber. O erro foi desprezar. Porque enquanto os generais do Reich riam discretamente da ideia de soldados tropicais enfrentando o inverno europeu, Álvaro Nogueira começava a juntar as peças de algo que o mundo, naquele momento, não levava a sério: uma força expedicionária bragantina. Um contingente que cruzaria o oceano para levar ao velho continente a resposta pelos corpos boiando no Atlântico. Nasciam, aos poucos, os batalhões da Força Expedicionária de Bragança, a FEBRE. Eram camponeses do interior vermelho de terra, operários de cidades industriais cercadas de fumaça, filhos de imigrantes que falavam dialetos misturados à língua nacional, jovens que nunca tinham visto neve, homens que não sabiam apontar no mapa onde ficavam as montanhas para onde seriam enviados. Receberam uniformes padrão estrangeiro, capacetes que brilhavam sob o sol, botas novas que machucavam os pés e, sobretudo, uma frase que corria de boca em boca: o dia em que a serpente acender o cachimbo, a coisa muda de lado. Era uma forma torta de dizer que o impossível estava prestes a acontecer. Os aliados olharam com desconfiança. Havia dúvidas sobre preparo, logística, disciplina. Mesmo dentro da República de Bragança, não faltaram vozes que questionavam o sentido de mandar seus jovens morrerem por vilas europeias que nunca haviam ouvido falar de Valdouro. Mas Nogueira entendia algo que Erich Falck jamais compreendeu. A guerra não é apenas metragem de território ou ideologia em panfleto. Ela é também uma declaração ao mundo e a si mesmo sobre quem se é. E naquele momento, a República de Bragança precisava provar que não era sombra tropical, não era nota de rodapé, não era apenas rota de café. Era nação, ofendida e decidida. Em meados de 1944, quando o cheiro de fumaça e sal misturava-se nos portos do Mediterrâneo, os primeiros soldados bragantinos desembarcaram em Porto Cinzento, uma cidade costeira europeia marcada por bombardeios. O céu estava baixo, as fachadas das casas eram feridas abertas e a recepção foi indiferente. Ninguém aplaudiu. Ninguém os saudou como salvadores. Homens com rostos queimados de sol e sotaques estranhos apenas marcharam em silêncio por ruas repletas de ruínas. Mas, longe dali, nas montanhas que rasgavam o horizonte, os oficiais inimigos logo aprenderiam os nomes daqueles batalhões vindos do calor. Porque na mesma época em que Falck se trancava em seu quartel-general, movendo divisões no mapa, como se ainda tivesse todas, a FEBRE subia lentamente em direção às cordilheiras que guardavam a última linha defensiva do Reich na península. Ali, entre penhascos, florestas e neve, o desprezo de 1942 começaria a ser cobrado com juros. A serpente, silenciosamente, preparava o isqueiro. As montanhas do norte da península pareciam muralhas erguidas por um deus impaciente. Rochas íngremes, vales estreitos por onde o vento soprava como se arrastasse lamentos antigos, colinas cobertas por florestas escuras e trilhas que se convertiam em armadilhas ao primeiro sinal de neve. A linha de Jade, última grande posição defensiva do Reich naquela frente, estendia-se por centenas de quilômetros, uma serpente de concreto, aço e minas terrestres, concebida pelo Marechal Kautenberg para impedir qualquer avanço rumo às planícies do norte. Bunkers cravados na rocha, campos minados escondidos sob folhas mortas, arame farpado enrolado como espinhos de um monstro invisível. Dos altos, metralhadoras e canhões inimigos podiam varrer encostas inteiras com poucos disparos bem coordenados. Era um terreno feito para quem defende, não para quem sobe. Foi nesse cenário que a Força Expedicionária de Bragança
recebeu suas primeiras ordens de combate no Vale do Rio Vértice, ao norte da cidade de San Lúcio. Nos mapas dos oficiais aliados, as setas pareciam bem comportadas. Avançar por tal vale, tomar aquele vilarejo, empurrar a linha inimiga a alguns quilômetros. Na terra, porém, a lógica se despedaçava na primeira curva estreita, no primeiro disparo vindo de cima. Os bragantinos ainda carregavam nas botas o sal de Porto Cinzento, quando começaram a enfrentar lama fria e trilhas inclinadas. Rifles suados pela neblina, mochilas que pareciam ganhar peso a cada passo, pulmões queimando com um frio que eles desconheciam. Muitos ainda pensavam nas casas distantes, nas mães que haviam chorado no cais, nas namoradas que prometeram esperar, nos campos de terra quente que agora pareciam pertencer a outro mundo. Nada ali lembrava a terra de onde tinham vindo. Os primeiros tiros sempre vinham de cima. Uma rajada súbita de uma metralhadora inimiga, o som seco de uma MG-43 cortando o ar como se rasgasse tecido. Em segundos, o chão se enchia de homens deitados, alguns buscando proteção, outros já imóveis. A primeira lição das montanhas era brutal. O terreno sempre escolhe um lado, e ele raramente escolhe quem está subindo. Mas os soldados bragantinos aprendiam rápido. Sob o comando do general Mateus Aranha, um oficial sério que caminhava mais do que discursava, a FBR começou a adaptar o que havia aprendido nos campos de treinamento do outro lado do oceano à geografia implacável dos penhascos. Pequenos grupos passaram a avançar em silêncio, cobertos por fogo de morteiros. Patrulhas noturnas subiam para tocar o inimigo no escuro, mapeando cada árvore retorcida, cada pedra, cada curva. Passagem por Vila Amarga, depois por Colle Nero. Cada rua transformada em trincheira, cada casa uma fortaleza improvisada com sacos de areia, cada torre de igreja abrigo para atiradores que sabiam esperar horas por um alvo. Os inimigos recuavam, mas recuavam como animais feridos, destruindo pontes, minando estradas, deixando armadilhas escondidas sob portas e degraus. A guerra ali tinha pouco de heroísmo. Era lenta, suja, insistente. Um moedor de carne que triturava companhias inteiras por alguns metros de chão. Com o outono adiantando, a FBR mudou de setor. Do Vale do Vértice foi enviada para a região cortada pela estrada Rota 19, uma via sinuosa apontando para a cidade de Bela Corte, chave de passagem para o Vale Industrial ao norte. Nos mapas, uma linha colorida ligando pontos. Na vida real, um corredor de colinas que guardavam um nome que, pouco a pouco, começou a pesar mais do que todos os outros sobre os ombros dos bragantinos. Monte Vigília. Uma montanha de pouco menos de 1000 metros. Não tão alta quanto outras, mas estrategicamente colocada como um olho sobre o vale. De suas encostas, o Reich podia observar cada movimento aliado, ajustar atiradores, coordenar artilharia. Quem controlava Monte Vigília controlava o futuro avanço. Quem não o tinha, sangrava aos pés dele. A febre recebeu a ordem: tomar Monte Vigília. Na primeira tentativa, em 24 de novembro de 1944, a subida começou antes do amanhecer, com o frio ainda mordendo os dedos dentro das luvas finas. À medida que avançavam, a inclinação parecia apertar o peito por dentro, e a neve, ainda rala, tornava cada passo uma promessa de queda. Metralhadoras inimigas abriram fogo quando as silhuetas se destacaram sobre a encosta clara. Fogo cruzado, explosões, gritos cortados pela distância. O recuo foi inevitável. A montanha permanecera indiferente. 5 dias depois, 29 de novembro, repetiram-se a preparação, as orações murmuradas, o ritual de apertar mãos antes da subida. Desta vez, a neve era mais espessa, escondendo buracos e pedras. O inimigo, abrigado em posições que conhecia de cor, esperou o momento certo e transformou a encosta em um tabuleiro de alvos. Outro recuo, mais cruzes improvisadas no solo duro. A terceira tentativa, em 12 de dezembro, pareceu para muitos uma sentença repetida em voz baixa. Os homens subiram novamente, agora carregando não só o peso do equipamento, mas o dos rostos que já não marchavam ao lado deles.
Cada passo era acompanhado pela memória de alguém que havia ficado na encosta semanas antes. A resposta de Monte Vigília foi a mesma: fogo, gelo, silêncio, após os corpos caírem. Mais uma vez, a montanha disse não. Em Nordheim, relatórios chegavam de forma esparsa. Tropas tropicais engajadas na região de Rota 19, pressão inimiga no setor de Vigília. Para Falk, já consumido pelo colapso em outros frontes, aquilo era teatro secundário, uma nota no caos. Os Bragantinos eram apenas mais linhas em uma planilha de baixas, mais peças em um tabuleiro que ele já não conseguia controlar com a mesma firmeza. Nas cristas de pedra, porém, oficiais veteranos do Reich sussurravam entre si, observando pelos binóculos aquelas silhuetas persistentes. Eles não quebram, eles voltam, sempre voltam. O inverno europeu avançou com crueldade metódica. Os pracinhas bragantinos começaram a odiar o branco. Odiavam a lama grossa que sugava as botas na base do monte. Odiavam o frio que se infiltrava no corpo e não saía, mesmo com fogueiras irregulares tentando vencer o vento. Odiavam o estampido súbito da artilharia inimiga que surgia sem aviso, transformando companheiros em ausências. Alguns escreviam menos cartas, outros pararam de escrever de vez, como se as palavras tivessem congelado também. Algo, porém, mudava aos poucos. Quando um homem cava uma trincheira ao lado de outro, quando o vê rir com um pedaço de pão seco, quando, horas depois, coleta seu capacete manchado e o enterra na neve fina, alguma coisa dentro dele ou endurece ou se quebra. Os que endureciam deixavam de ser apenas camponeses e operários, tornavam-se soldados de verdade, com um olhar que mediu a distância entre estar vivo e não estar mais. Eles voltariam. Teriam que voltar, porque recuar para sempre significaria transformar os navios torpedeados do Atlântico em gritos sem resposta. Significaria que as centenas de mortos no mar desapareceram em vão. Significaria que a travessia inteira de um oceano não passara de um erro. Para quem congelava na encosta de Monte Vigília, isso era impossível de aceitar. Quando fevereiro de 1945 chegou, o inverno estava em seu auge. A neve cobria tudo como um lençol pesado. As árvores pareciam esqueletos brancos apontando dedos acusadores para o céu cinza e baixo. Monte Vigília permanecia ali, imperturbável, como um juiz cansado que já negara a mesma petição 3 vezes. Os bragantinos olhavam para ela com mistura de ódio e respeito. A montanha deixara de ser apenas geografia, tornara-se um divisor entre amadores e veteranos, entre quem voltaria para casa e quem ficaria enterrado em solo estrangeiro, entre ser país que foi ignorado e país que se fez ouvir. E naquele ponto, eles não queriam apenas conquistar uma posição estratégica. Eles precisavam. O general Mateus Aranha via isso nos olhos das tropas. Olhava rostos emagrecidos, olheiras profundas, mãos trêmulas, segurando cigarros que queimavam até o filtro. Sabia que ordenar uma 4ª investida em Monte Vigília era, na prática, pedir que muitos daqueles homens subissem outra vez ao inferno. Mas a guerra não consulta, não adia, não oferece escolhas gentis. O alto comando exigia avanço. A linha inimiga precisava ceder, e Monte Vigília, maldita e silenciosa, tinha que cair. A diferença é que, desta vez, não seria uma repetição. A 4ª tentativa nascia com outro nome: Operação Brasa. Se essa parte da história já te deixou arrepiado, imaginando o frio, a neve e o peso de cada decisão, imagina o que vem na próxima subida. Quer saber como a serpente finalmente acendeu o cachimbo e o que aconteceu depois? Fica comigo até o próximo bloco, porque agora a guerra vai mudar de cor. A preparação para a Operação Brasa começou no papel, mas era no rosto dos homens que ela realmente se desenhava. Pela primeira vez, a febre não atacaria sozinha Monte Vigília. Aviões aliados cortavam o céu cinzento, fazendo o reconhecimento minucioso das encostas. Cada bunker do Reich, cada ninho de metralhadora, cada posição de morteiro passou a existir duplicado.
uma vez na rocha, outra vez num mapa marcado com lápis vermelho nas barracas de comando Bragantinas. Canhões de 105 mm foram puxados para vales estreitos, onde o som dos disparos parecia tremer o próprio chão. Unidades especializadas estrangeiras, vindas de divisões de montanha acostumadas a lutar no gelo, juntaram-se aos batalhões bragantinos. Eles traziam experiência com penhascos, cordas, neve acima dos joelhos. Os bragantinos, em troca, traziam algo que nenhuma instrução militar ensinava: a teimosia de um povo que tinha corpos boiando no Atlântico e uma humilhação engasgada desde 1942. Na madrugada escolhida, Monte Vigília estava mergulhada em um silêncio tenso. O vento assobiava pelas pedras e fazia a neve dançar em redemoinhos pequenos. Lá embaixo, homens ajeitavam mochilas, verificavam munições, trocavam olhares rápidos. Alguns murmuravam preces aprendidas com a voz. Outros beijavam medalhinhas penduradas em cordões gastos. Muitos só respiravam fundo, como se quisessem guardar um pouco de ar tropical dentro do peito antes da subida. Quando a artilharia abriu fogo, o mundo pareceu se contrair num rugido único. Explosões costuravam a encosta, arrancando pedaços de rocha, cortando árvores, sacudindo bunkers. A terra tremeu sob as botas. Depois veio o silêncio curto, pesado, o espaço de segundos em que a guerra prende o fôlego. Era a deixa. A febre e os aliados iniciaram a subida em diferentes eixos, como dedos tentando agarrar a mesma rocha. Os bragantinos seguiam por trilhas que já conheciam e que lhes haviam rido na cara 3 vezes. A diferença agora era a coordenação. Grupos se alternavam à frente, pequenas unidades cobriam umas às outras. A artilharia respondia com rapidez às chamadas de rádio, ajustando o fogo conforme as posições inimigas eram reveladas. O inimigo reagiu, claro. Metralhadoras voltaram a cantar, morteiros começaram a cair como martelos cegos. Mas algo havia mudado, não só nos planos, mas nos olhos de quem subia. Aqueles já não eram os mesmos jovens que, meses antes, tropeçavam desajeitados na neve pela primeira vez. Sabiam ouvir o som da artilharia e, pelo timbre, distinguir se cairia longe ou perto demais. Sabiam usar cada pedra, cada raiz, cada buraco como abrigo. Sabiam avançar um pouco, recuar o mínimo necessário, pedir fogo, esperar, subir de novo. Era resistência, minuto após minuto. Horas se arrastaram na encosta de Vigília. Cada metro que os bragantinos ganhavam parecia custar uma vida. Alguns caíam e eram arrastados para trás por companheiros que, no fundo, sabiam que talvez estivessem apenas adiando o inevitável. Outros ficavam onde tombavam, alvos de olhares rápidos que não podiam parar, porque a montanha não aceitava pausas. Mas lentamente uma sensação estranha começou a surgir, a de que desta vez o monte cedia. Não de forma espetacular, não em uma charge gloriosa, mas quirando pedra a pedra, posição a posição. Um bunker silenciado aqui, uma metralhadora calada ali, um grupo inimigo rendendo-se mais adiante. Quando a primeira bandeira bragantina foi fincada no alto de Monte Vigília, o dia ainda lutava para nascer por completo. O céu permanecia um cinza espesso, mas para quem havia subido, parecia que a luz viria de dentro. Homens se abraçaram, alguns riram, outros choraram em silêncio com lágrimas congelando no rosto. Para muitos, a vitória não teve grito, teve apenas um suspiro profundo, aquele que se solta quando se descobre que ainda é possível estar vivo depois de achar várias vezes que não seria. Naquele momento a serpente acendeu o cachimbo. Isso não mudou sozinho o rumo da guerra. As frentes ainda se estendiam por cidades e campos. O Reich ainda lutaria por meses. Outras montanhas ainda seriam disputadas. Mas Monte Vigília se tornou um símbolo. Um monte onde homens vindos de uma terra quente, ignorada pelo chanceler do Reich de Ferro, mostraram que não estavam ali como figurantes, mas como protagonistas de um capítulo que ninguém esperava que eles escrevessem. Meses depois, quando as sirenes antiaéreas em cidades europeias começaram a silenciar uma a uma, quando as metralhadoras perderam a voz, quando aviões deixaram de soltar bombas e passaram a levar cartas, a guerra naqueles lugares terminou.
A capitulação do Reich foi assinada, proclamada, discutida nos grandes jornais do mundo. O continente respirava, ainda entre escombros, mas respirava. Os soldados da febre caminharam por vilarejos libertados, onde crianças de olhos fundos seguravam mãos de mães magras demais. Velhos sentavam-se em pedras que antes faziam parte de paredes. Havia um tipo estranho de alegria tímida nos sorrisos italianos, misturada a uma incredulidade calma, ao ver aquele português carregado em sotaques tropicais. Gente de um lugar que muitos nunca tinham ouvido falar na vida, mas que havia cruzado o oceano para lutar por uma liberdade que, naquele ponto, já não era de ninguém em específico. Ou era de todos. Os bragantinos sentaram-se em praças estrangeiras, fumando cigarros fornecidos pelos aliados, escrevendo cartas em papéis de campanha. Alguns demoraram semanas para encontrar palavras, outros nunca conseguiram contar por inteiro o que tinham visto. Havia risos nervosos, alívios súbitos, crises silenciosas de choro em cantos menos iluminados. Todos carregavam algum peso invisível, a lembrança de quem ficou na neve, o som repetido da mesma metralhadora, o cheiro de pólvora que parecia estar nos próprios ossos. Quando regressaram embarcando em navios que cruzavam um Atlântico finalmente quieto, não havia mais torpedos à espreita, nem sombras metálicas rondando os cascos. O mar, que fora cova, agora era ponte de volta. A recepção na República de Bragança teve desfiles, bandas, discursos. Mas a política interna corria em outra velocidade. Os anos seguintes trouxeram disputas, derrubadas, mudanças de regime. O país tardou a reconhecer o que aqueles soldados haviam feito. Benefícios demoraram. Homenagens foram parciais, nomes desapareceram em gavetas de cartório. Registros foram esquecidos em arquivos mofados. Muitos veteranos voltaram para lavouras, fábricas, portos, como se tivessem apenas feito uma viagem longa, da qual poucos realmente perguntavam detalhes. Mas eles não esqueceram. Carregaram Monte Vigília nas costas até o fim dos dias. Nas reuniões discretas em associações de antigos combatentes, nas pequenas cerimônias em datas que quase ninguém mais lembrava, bastava um olhar para que todos entendessem. Não precisavam explicar a neve, nem descrever o frio, nem repetir o som da MG-43. Estava tudo ali, compartilhado. Erich Falk morreu dentro de um abrigo subterrâneo em Nordheim, cercado pelas ruínas do império que jurara durar 1000 anos. Isolado, preso em mapas que já não correspondiam ao terreno, emitindo ordens a unidades que já não existiam. É perfeitamente possível que nunca tenha sabido que, em um conjunto de montanhas na península, homens de um país que ele desprezava haviam feito mais de 14.000 soldados de seu lado se entregarem, mãos erguidas, àqueles rostos queimados de sol e sotaques estranhos. Mas a história sabe. Ela registrou que entre 1944 e 1945, cerca de 25.000 soldados da República de Bragança lutaram longe de casa, em montanhas onde a neve escondia sangue e metal. Centenas morreram, milhares foram feridos, e todos provaram com passos pesados e dedos congelados que coragem não tem nacionalidade, que honra não exige clima específico, que quando um país é ferido em suas águas, a resposta não vem só de gabinetes e fardas bordadas. Vem de homens comuns que decidem não aceitar, não esquecer, não engolir o desprezo. Hoje em Monte Vigília, ou no nome real da montanha que inspirou essa lembrança, turistas sobem trilhas sem saber exatamente o que o solo guarda. Guias locais contam histórias de bombardeios, mencionam forças estrangeiras, talvez citem rapidamente um contingente tropical que passou por ali. Na República de Bragança, poucos realmente conhecem a febre. Poucos lembram os navios afundados em 1942, a fúria contida de um país tropical, a decisão silenciosa de atravessar um oceano para cobrar a conta. Mas a história lembra. As montanhas lembram. E cada vez que o vento sopra mais forte naquele alto, é como se carregasse por um instante o eco de botas marchando, ordens sussurradas em português e um velho símbolo tatuado na memória. O dia em que a serpente acendeu o cachimbo e o mundo, por um breve momento, teve que olhar para um país que insistiam em ignorar. Se você chegou até aqui,
Acabou de caminhar por uma versão esquecida, simbólica e cinematográfica de um capítulo real da Segunda Guerra Mundial. O capítulo em que um país tropical, desprezado pelos grandes, atravessou o oceano para provar que tamanho não define coragem. Se essas imagens te tocaram de algum jeito, deixa nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo e se na sua família existe alguma lembrança, mesmo distante, de alguém que serviu na guerra. Se quiser continuar viajando por histórias reais recontadas com esse olhar, cheias de decisão, medo, honra e consequências, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente. Porque, enquanto houver quem conte, a serpente continua fumando. E o mundo continua tendo que prestar atenção.